fala que é uma grande briga entre potências, né? Entre quem vai ser o dono da porra toda. Então, é Estados Unidos querendo manter o seu poder e evitando que China aumente, né, sua reserva de petróleo, acesse esse petróleo da Venezuela. E aí teve um veto, né? Eles também pediram que não fornecesse petróleo para a Rússia e China, né? Então vai tornando ali um conflito até ampliado. E aí, se esse confronto se acirra, você acha que Venezuela continua sozinha? China e Rússia não se posicionaram, mas você acha que outros países sul global se movimenta? Ô, Sara, eu não acho que Só completando, Rose, para você falar junto, pegando aí esse gancho da Sara, que eu queria completar, porque teve também aquele ataque ao É o navio russo. aos soldados russos e tal, então isso já acho que já entra, né, nesse mesmo bolo aí, né? Porque eu acho que, inclusive, eles estavam assim. A reação deles eu acho que estava mais light, e acho que depois dessa do navio é que eles reagiram com um pouco mais de veemência, não? A Rússia subiu o tom agora, dizendo que exige que os cidadãos russos, né, que estavam nesse navio, eles sejam tratados com dignidade. Aí pode ser um outro capítulo. Mas para voltar primeiro começando pela pergunta da Sara. Sara, tem alguns analistas que estão falando que esse conflito na Venezuela, ele é um sintoma de um desejo de divisão de mundo entre as potências. Eu não tendo a concordar com essa tese. Eu acho que ele é uma agressão dos Estados Unidos. Né? Porque senão a gente fica parecendo que a gente está botando a Rússia e a China no mesmo bolo. Do tipo de política dos Estados Unidos. E eu não acredito que seja isso. Os Estados Unidos, eles estão passando, eles são um Estado hegemônico desde o final da Segunda Guerra Mundial, e quando o mundo foi dividido entre a Guerra Fria, depois a gente tem os anos 90, né, que eles arbitraram sobre tudo que acontecia no mundo de forma unilateral, sobre as políticas econômicas, sobre o mundo. São os donos do mundo. Exatamente. E ali, naquele momento, eles tinham um discurso de paz, né? Nos anos 90, bom, acabou a União Soviética, acabou o conflito da Guerra Fria, o mundo vive em paz. E para o mundo viver em paz, basta a globalização dos mercados. Né? Os países do terceiro mundo, hoje, que a gente chama de sul global, abram seus mercados para o capital estrangeiro e etc. E a gente viu que o mundo não ficou em paz porcaria nenhuma, porque os Estados Unidos, durante os anos 90, realizaram 48 intervenções militares. Quando o mundo... 38. Gente! 38. E na Guerra Fria foi 18, foi 16. Contra 16 o período da Guerra Fria. Então, eles ficaram ainda mais violentos quando eles faziam um discurso de paz através dos mercados globalizados. E aí, quando a gente entra nos anos 2000, a gente tem dois eventos fundamentais no sistema internacional, que é a reconstrução da Rússia, depois que o Vladimir Putin chega ao poder, porque a gente tem a Rússia herdeira da União Soviética, do status jurídico internacional, né, brutalmente enfraquecida. A gente tem esse processo de reconstrução que passa pelo quê? Pela estatização da energia na Rússia, que sai do setor privado e volta para o Estado, e das armas e da energia, e a consolidação da seção chinesa, que vira realmente uma potência comercial, e como a gente está vendo nos últimos anos, comercial, econômica, tecnológica, e agora tentando aí modernizar suas forças armadas. Então, os Estados Unidos precisam lidar com isso no início dos anos 2000, com uma Rússia renascendo e com a China se consolidando. Então, eles, desde mais ou menos 2008, com a crise financeira internacional, que eles vão fazendo um movimento de retomada dessa hegemonia, quando parece que em suspenso esse mundo unipolar, né? Não está claro que surge, e eles vão fazendo, tentando essa retomada. Quando a gente chega agora com o Donald Trump, essa retomada dos Estados Unidos ser o país mais poderoso do mundo e competir com a China, ela está muito agressiva, ela está muito violenta. Um sintoma do governo Biden foi a guerra com a Rússia, que para eles, para os democratas, ali precisava encarar os dois países ao mesmo tempo. O Trump diz não. É porque ele tem afinidade com o Putin. Não, ele fala que se a gente pegar os dois para encarar ao mesmo tempo, não vai dar. Nós vamos sair perdendo.
e ele quer centrar seus esforços, por isso que queria acabar com a guerra da Ucrânia também, né, ter uma relação neutralizada, a Rússia quer centrar seus esforços na China. Então, voltando para o que significa que eu estou voltando para a Venezuela? Nesse processo de retomada da hegemonia, eles colocaram a região da América Latina como o seu quintal, e querem que aqui, não estão falando só de serem influentes, de falar assim, Brasil, nós temos 50 bilhões de dólares para investir no Brasil. Venezuela, nós vamos ter um comércio de petróleo com vocês muito mais vantajoso. Eles não querem concorrer com a China assim. Eles querem concorrer com a China com o porrete na mão. É dizendo para a Venezuela, o seu petróleo é nosso. Nós entramos dentro do seu país e nós sequestramos o seu presidente. Então, eu vejo não como uma partilha do mundo ou como um acirramento das disputas, mas como uma radicalização do imperialismo norte-americano que quer se manter como potência hegemônica. Então, eu tendo a me afastar dessa leitura de que eles estão partindo o mundo em... Hoje mesmo eu vi um artigo de um professor de relações internacionais falando sobre isso, e de que o caso da Venezuela é meramente um sintoma da partilha do mundo. Eu não tendo a ver desse jeito. Eu acho que o imperialismo norte-americano está desesperado para se manter como Estado hegemônico e pode causar, e aí ele pode causar reações. É o caso do navio da Rússia. Porque a Rússia, é verdade que retoricamente a Rússia tem sido muito solidária com a Venezuela, né? Não de agora, de muito tempo. A Rússia reafirma, condena as sanções contra o povo venezuelano, contra a economia venezuelana. A Rússia, nos últimos dias, eram notas e notas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia falando que defendia a soberania da Venezuela, mas a Rússia não se envolveu propriamente nisso. Agora, uma outra coisa é o sequestro de um navio com bandeira russa e de seus cidadãos russos. Aí, pergunto se o Donald Trump está realmente perdendo o juízo. E aí nós estamos falando de algo muito sério, porque seria uma confrontação entre duas forças militares muito poderosas e entre dois países que detêm armamentos nucleares. E aí Você falou uma coisa que é uma coisa que me irrita profundamente quando eles chamam a América Latina de quintal, sabe? Isso me deixa, assim, num estado de irritação tão grande, porque eu acho de uma empáfia, sabe? De uma falta de respeito tremenda. E o pior é que eles acreditam realmente que nós somos quintal, né? O J.D. Vance, esses dias, não foi o Marco Rubio, que fez uma postagem e chamou a gente mesmo de quintal. Então, assim, eu fico impressionada como é que não tem o menor pudor e não tem o menor respeito por soberania de país nenhum, né? Esses dias o Trump postou que o nosso hemisfério, nosso é o caramba, entendeu? A gente aqui mesmo não é dele, não, a gente aqui tem soberania, gente, isso é inegociável completamente. Então, assim, isso é uma coisa que me tira do sério, sabe, Rose? Não, ele chegar ao nível de entrar, ainda tem gente do nosso campo, Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e eu falei que o Maduro foi sequestrado, e ele disse, não, amiga, isso foi captura. Olha, é um amigo meu e é do nosso campo. E eu falei, amigo, foi sequestrado. Não, foi captura, porque ele não vai voltar mais. Você acha que vão devolver ele? Não vão devolver ele. Sequestro é só quando você quer alguma coisa em troca para devolver a pessoa. A explicação dele foi essa, entendeu? Enquanto, assim, pelo amor de Deus, né? Eu falei, gente, mas eu entro na sua casa e retiro você. Isso é captura onde, gente? Isso é um sequestro deslavado. Captura é quando você captura um bandido, né? Então, você captura uma pessoa procurada pela justiça, né? Eu acho que essa não é a palavra mais adequada, assim. Eu acho que sequestro é a palavra mais adequada. Mas, assim... Com certeza. No nosso campo, eles se comportam muito mal, eu acredito, assim, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!